Shalom, queridos e queridas. Resolvi gravar aqui esse vídeo para a gente compartilhar algo que está no nosso coração, tendo em vista esses últimos dias, talvez até esses 2 últimos meses, né? Onde eu, a Verônica, a nossa casa, né? Nossa família, nós temos passado por um deserto imenso, né? E é claro que, de maneira muito peculiar, eu e a Verônica, até porque tem toda uma batalha sendo travada na área da saúde também, né? Eu estou falando com vocês nesse instante e a Verônica está com uma de nossas filhas fazendo um TC, uma tomografia computadorizada para saber da evolução da sua pneumonia, né? Bom, deixa eu compartilhar aqui, eu não quero ser longo, vocês podem até já estar fazendo cara feia, lá vem ele de novo com esse negócio, não quero ser longo, mas é porque eu também, a gente não está muito bem, né? Estou saindo hoje, terminando hoje, 17 dias de antibiótico, onde os 5 primeiros dias foram 2 tipos de antibióticos, depois 5 dias de mais um outro tipo de antibiótico endovenoso e agora mais 7 dias de antibiótico via oral. Isso me abateu também, a parte digestiva ficou um pouco comprometida, né? E nessa fase toda, porque a gente acaba ficando muito na cama, muito deitado, muito parado, né? O braço dói, então eu evito alguns movimentos com ele tem estado bem estático, né? E isso acaba fazendo com que, até para a gente voltar às atividades, a gente sinta um cansaço, né? Que é natural dessa retomada. Bom, cancelamos ainda algumas de nossas agendas, a de hoje que a gente tinha com vocês, a de domingo que a gente iria viajar para Caetanópolis, Minas Gerais, porque a gente sentiu, a gente fica muito animado, né? Eu fiquei meio empolgado quando tive alta na quinta-feira passada, achando que uma semana depois já estava tudo resolvido, já não estaria mais sentindo dor, e a coisa não é bem assim, né? O corpo não responde da mesma maneira que a cabeça quer que responda. E aí a gente então decidiu, conforme a gente já compartilhou lá no grupo, não ter um encontro aqui hoje. Mas eu senti, tanto eu quanto a Verônica, ontem à noite nós estávamos conversando sobre isso, nós sentimos no coração o desejo de compartilhar com você algo que a gente está vivenciando, a gente está passando, porque talvez isso possa servir também de orientação, de bússola, né, para você. A primeira pergunta que surge, né, diante de tudo isso que a gente está vivenciando, e a gente já sabe qual é o sinônimo para isso, a gente chama de deserto, né? Eu lembro de uma vez que eu ministrei sobre os 40 anos de deserto do povo de Israel, e eu disse que deserto não é um lugar que Deus fez para nós vivermos. A gente chama isso dentro da geografia, dentro da chamada economia populacional, de área anecúmena, que é uma área onde não existe sobrevivência humana, não foi feita área para a sobrevivência humana. Embora nós saibamos de povos e tribos que se adaptaram ao deserto e vivem no deserto. Mas, em linhas gerais, o deserto não foi feito para nós vivermos. Mas isto não quer dizer que o deserto não tenha sido feito para nós passarmos por ele. Na realidade, todos nós passamos por desertos. Eu não tinha ainda passado por um deserto longo e por um deserto de fases diferentes, tudo em pouco tempo, né? Quando falo em deserto, eu já estive em algumas áreas de deserto do planeta, o deserto do Egito, por exemplo, que difere do deserto de Israel, que é diferente de áreas desérticas
aqui do próprio Brasil, do Nordeste, que é diferente de áreas de deserto ou desérticas, por exemplo, da região central da Turquia. E aí cada deserto ele tem uma característica diferente, né? Tem o deserto de mais areia, tem o deserto frio, gelado, o deserto de Atacama, por exemplo, né? Na região dos Andes é um deserto frio. Nós temos o deserto pedregoso, que é o caso do deserto de Israel. E na realidade, dessa vez, a gente passou por todos os desertos juntos, todos os tipos de deserto. Assim, quando a gente pensou que já tinha passado, vem o diagnóstico da Verônica com pneumonia. Então, Deus está nos permitindo vivenciar uma experiência que nós nunca tínhamos vivenciado antes. Mas a pergunta que se faz é, por que o deserto? E aí tem algumas respostas. Respostas na Bíblia, algumas que são produzidas no nosso coração, na nossa mente, mas essas são enganosas. A gente prefere ficar com aquelas orientações que vêm da palavra de Deus. E aí, pensando nisso, a minha mente me levou para alguns textos bíblicos, né? Por que o deserto? Por que passamos por ele? O que pensamos quando estamos passando pelo deserto? O que nós pensamos? Então, a primeira coisa que a palavra de Deus me levou foi na experiência do povo de Israel no deserto, que é a mais básica de todas, né? E aí eu quero ler só um texto que é o de Deuteronômio 8:2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que está no seu coração e se guardaria seus mandamentos ou não. Aqui, para te tentar, não é a melhor tradução, né? Porque a própria palavra de Deus diz que nele não há tentação, e Deus não tenta ninguém, né? Acho que é Tiago que vai falar sobre isso. Mas o texto aqui diz que ele nos humilha. Tentar aqui seria no sentido de provar, ele nos prova, seria a melhor tradução, para saber aquilo que está no nosso coração. Então, por que o deserto? A primeira resposta que eu encontrei é porque o deserto é uma maneira de Deus nos humilhar e de revelar, na realidade, o que tem dentro do nosso coração. É quando Deus nos leva a uma avaliação daquilo que é revelado pelo deserto que nós estamos passando. Porque não tem jeito, o deserto mexe com a gente. O deserto mexe com a gente por dentro. O deserto mexe com a nossa alma, o deserto mexe com as nossas emoções, o deserto mexe com o nosso corpo. E aí, passando por ele, Deus é uma forma de Deus nos quebrar, né? Eu nem gostaria de falar quebrantar, não, nos quebrar, porque literalmente isso aconteceu comigo, né? Nos quebrar. Então, Deus nos quebra, né? Eu falei com o apóstolo Wagner, esteve aqui em casa, esteve no hospital e aqui em casa. Aqui em casa? Não, acho que foi no hospital que eu falei isso com ele. E eu disse para ele que naquela hora que o cão estava com a minha mão agarrada dentro da sua boca, né, e balançando a cabeça de um lado para o outro, de um lado para o outro, e essa guerra durou um bom tempo, mas num primeiro momento, quando ele começou a balançar a cabeça e eu não conseguia tirar a mão de dentro da sua boca, veio assim segundos, fração de segundos na minha mente. Meu Deus, eu também tenho que passar por isso. Então, assim, esse tempo de deserto, Deus nos quebra. E Ele nos quebrou mesmo, né? Agora, qual a finalidade desse quebrar? É porque, nesse momento, estou com o tablet aqui, deixa ele desativou, deixa eu ligar. Ok. É porque, neste momento da humilhação, nesse momento do deserto, Deus vai fazer com que, a experiência melhor, vai fazer com que seja revelado aquilo que está dentro do nosso coração. É quando alguns perdem a cabeça, é quando alguns começam nos relacionamentos a ferir outras pessoas, é quando alguns pegam uma arma e colocam na cabeça ou vão para a ponte de Niterói e pulam de cima.
Então, na realidade, o tempo de deserto, ou o local do deserto, ou o próprio deserto, faz revelar aquilo que está no nosso coração. Então, a primeira coisa que eu pensei como resposta foi isso. Mas tem uma segunda coisa, e aí está lá em Gálatas 6, versos 7 e 8. Paulo assim escreve: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. A outra resposta que eu pensei, olhando para a palavra de Deus, quando a gente pensa por que o deserto, foi porque, na realidade, o deserto produz em nós uma situação de autoexame, onde nós avaliamos a relação que existe entre semeadura e colheita. Porque essa é a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando o deserto chega até nós. Senhor, onde eu estou errando? O que eu preciso consertar? Onde está a legalidade? Me mostra. E aí é diferente da experiência do deserto que eu falei agora há pouco, quando nós, na realidade, vamos ser provados por Deus, humilhados por Deus, quebrados por Deus, e aí de forma natural o nosso coração revela o que está aqui dentro. Agora, essa segunda resposta para a mesma pergunta, por que o deserto, é diferente. É quando a gente faz uma autoanálise. Debaixo deste princípio, dessa relação, que parece ser uma dicotomia, né? Parece que não há uma relação, mas nós sabemos que é uma relação clara entre semeadura e colheita. A Bíblia fala e a experiência, ou as experiências pelas quais todos nós já passamos, revelam exatamente isso. Há uma relação entre semeadura e colheita. Então, a segunda resposta é exatamente essa. Deus permite o deserto para que nós façamos uma autoanálise acerca de onde estamos errando e do que precisamos consertar. Porque existe também o deserto para que nós façamos a leitura correta dessa relação que existe entre semeadura e colheita. A terceira resposta que eu encontrei para a mesma pergunta está lá no livro de Jó, no capítulo 1. Eu não precisaria, vou ler só aqui 4 versos. Disse então, a partir do verso 8, disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tu o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Eu quero destacar aqui algumas coisas muito interessantes nesse texto, que é onde encontrei a terceira resposta para a mesma pergunta, por que o deserto? Lembrando, a primeira resposta é porque através do deserto, Deus nos humilha e revela o que temos dentro do coração. Segunda resposta para a mesma pergunta, por que passamos pelo deserto, por que o deserto? Porque o deserto produz em nós um autoexame, onde nós avaliamos a relação real, verdadeira, entre semeadura e colheita. A terceira, que é baseada no livro de Jó e na experiência de Jó, é que o deserto vem porque através dele Deus quer derrotar um inimigo em comum para Deus e para nós, que é o diabo. Percebam que o diabo chega aqui diante de Deus e ele pede a Deus o seguinte: você colocou uma cerca em volta dele, da família e de tudo que ele possui. Você mesmo tem abençoado tudo que ele faz. Por isso os rebanhos dele estão espalhados aí por tudo quanto é lugar, ou seja, ele é próspero. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem. Esta foi
a proposta de Satanás, né? E Deus não feriu Jó. O que Deus fez foi, pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos. Satanás pediu, fere com tuas mãos. E Deus disse, ele está nas tuas mãos. Ou seja, Deus permitiu e consentiu que Satanás o tocasse, que Satanás o ferisse. Mas qual era o objetivo de Deus nisso tudo? Queridos, eu acho que não há na Bíblia, não há na história da humanidade, pelo menos eu não conheço, talvez até possa existir, mas eu não consigo ver alguém que tenha sido submetido a um deserto longo, difícil, em várias fases e etapas também, como falei anteriormente, os tipos de deserto, como Jó. Foi muito difícil. A mordedura da minha mão está muito longe das feridas todas que Jó teve, que teve que se utilizar cacos de telha para poder esfregar as suas feridas, talvez para raspar as cascas das suas feridas, ou talvez coçar aquilo. Enfim, a gente não sabe que feridas foram aquelas necessariamente, mas sabe da agonia que Jó passou. Então, quando a gente olha para a experiência de Jó, a gente fica imaginando o tamanho do deserto. Perder os filhos, perder a sua prosperidade, perder a sua saúde, mas não negociou a sua fé. Qual era a intenção, qual foi a intenção de Deus em permitir isto? Foi porque Deus queria, através de Jó, derrotar o inimigo comum. Sabe, queridos, não há coisa maior. Às vezes a gente... Esse é um dos problemas da pós-modernidade, do discurso da igreja, do discurso evangélico, do discurso teológico na pós-modernidade. A gente aliviou muitas coisas e a gente, de uma forma contrária àquilo que a Bíblia ensina, nós voltamos lá na antiguidade, na Grécia Antiga, e tomamos base naquilo que movimentos mais modernos fizeram, como o racionalismo, como o humanismo, que foi colocar o homem no centro de tudo, né? O que a gente vai chamar de antropologia. O homem está no antropocentrismo, né? Antropologia é o estudo do homem. O antropocentrismo, ou seja, pegar o ser humano e colocar o ser humano no centro como se ele fosse o ser mais importante da face da Terra e como se tudo girasse em torno dele. Nada, tudo gira em torno de Deus. Jó é meu servo, Jó é próspero, Jó tem sua família, Jó é feliz, Jó tem saúde, mas Satanás, eu vou permitir que você toque, né, em todas as coisas dele. Você não vai tocar na vida dele, né, mas eu vou pedir que você faça com suas mãos aquilo que você está pretendendo fazer. E lá no final você vai ser derrotado. Deus não profetizou a derrota de Satanás ali, mas é aquilo que acontece no final da história, porque nós sabemos que o Senhor contemplou Jó com mais filhos, com mais riquezas, e Jó faz uma das mais lindas revelações, considerando, segundo a história da teologia, o livro de Jó seria o mais antigo da Bíblia. E aí nós temos exatamente nesse primeiro livro a mais linda declaração feita de forma profética ao Messias. Eu sei que meu Redentor vive. Bem, essa é a terceira resposta para a pergunta por que o deserto? Não é? Então é porque Deus, é Ele que decide, é Ele que está no centro de tudo. E Ele então diz, eu vou permitir que você faça isso com Jó, para você entender que eu vou te derrotar. E eu vou te derrotar através da vida de Jó. Então, deserto existe também para isso. Em último lugar, por que o deserto? Porque no deserto, Deus, Ele quer manifestar a glória do Pai. No deserto que nós passamos, né? Estou falando do deserto que Deus proporciona a nós. Ele quer manifestar a glória do Pai. A Bíblia relata, né, o relacionamento que Jesus tinha com uma família, um relacionamento intenso, a ponto de ser a única
É o único lugar na Bíblia que nós encontramos a expressão para amigos de Jesus, né? Que é a família de Lázaro, Marta e Maria. Lá no Evangelho de João, no capítulo 11, lemos assim: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, o, o, o destinatário, né, que foi comunicar a Jesus acerca da enfermidade de Lázaro, que ele estava muito doente. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Por que Jesus não foi curar Lázaro antes da morte de Lázaro? Quantas dores, quantas feridas não foram abertas no coração de Marta e Maria quando aquele mensageiro voltou e dizendo que Jesus não viria. Elas tinham certeza que ele seria curado por Jesus. Foi o que Marta logo falou, né, para Jesus quando Jesus chegou. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas quando o destinatário, o emissário, né, que foi com a mensagem lá para entregar a Jesus, deu o recado que Lázaro estava enfermo, Jesus disse que aquela enfermidade não seria para a morte, seria para a glória de Deus. Né? Mas que morte, né? Se ele morreu. Bom, Jesus iria interromper até aquele quadro ali que era da separação do corpo e do espírito, isso é morte. Existem até alguns aí que vão estabelecer algumas teorias sobre esse tempo, né, em que se para de respirar e que de fato se estabelece a separação final do corpo e da alma, mas não é o nosso caso aqui. O que Jesus fez ali foi um milagre de fato, fazendo com que o corpo de Lázaro voltasse a viver. Mas quando nós olhamos para o relato, nós imaginamos, caramba, que deserto que Marta e Maria passaram. Que deserto. E aí a gente vê que Jesus permitiu esse deserto. Mas esse deserto só foi permitido por um único objetivo. Jesus disse, será para a glória do Filho de Deus. Então sabe por que o deserto acontece na nossa vida? Porque Jesus quer ser glorificado em nós. Mas é preciso que nós estejamos no deserto, ou passemos por ele. Quando Jesus foi até o encontro de Marta e Maria, elas ainda estavam no deserto. Elas ainda estavam vivendo todo aquele quadro, toda aquela situação. Elas foram confrontadas por Jesus no meio do deserto. E olha que no meio do deserto elas não estavam entendendo aquilo que Jesus falava. Marta, eu venho para que tenham vida. Senhor, eu sei que nós haveremos de ressuscitar no último dia, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Se você crê, eu sei, Senhor. Ou seja, havia uma limitação daquelas verdades que Jesus estava repetindo para Marta, uma limitação que foi estabelecida entre a mente, entre a razão e o espírito de Marta, para Marta entender. Até que Jesus toma a decisão dizendo apenas creia. E aí então ele dá o comando que a gente conhece muito bem, tudo o que acontece depois na ressurreição de Lázaro. Foi preciso que elas experimentassem o deserto. Foi preciso até que Lázaro experimentasse o deserto, que foi a enfermidade que gerou morte. Mas depois, tudo que veio depois da ressurreição de Lázaro, é porque a gente não lê os textos bíblicos de forma sincronizada dos 4 evangelhos, e às vezes a gente não entende toda essa sequência. Mas foi exatamente depois da ressurreição de Lázaro que Jesus vai estar entrando em Jerusalém, que aqueles que encheram e lotaram a casa de Lázaro para contemplar o milagre que havia sido feito por Jesus, acompanham Jesus que está entrando em Jerusalém, estendem palmas, né, folhas de palmeiras, provavelmente de
oh meu Deus, aquele fruto doce, né? Que é o açúcar deles lá, a tâmara. Folhas de tâmara, que é um tipo de palmeira no chão, e Jesus então passa ali. São eles que vão ficar louvando e cantando glória a Deus nas alturas, hosana, né? Muito bem, ou seja, quando Jesus disse que a morte era para a manifestação da glória do Filho, é porque exatamente o que iria acontecer em Jerusalém, em poucos dias depois da ressurreição de Lázaro, seria com a morte, com a prisão, morte e ressurreição de Jesus, seria a manifestação da glória do Filho. Bom, estamos nós no deserto. E aí a gente passando por aqui, fazendo essa pergunta, encontrando estas respostas, você poderia me perguntar qual é a sua resposta? Eu diria para você as 4. Mas elas todas estão bem definidas? Não. Algumas eu não consigo ver ainda. Algumas talvez eu só as veja lá para frente, e talvez algumas eu só as veja quando estiver junto do Pai. Mas cabe a mim passar pelo deserto. Tenham todos um restante de dia abençoado. Que Deus a todos abençoe. Um beijo no coração de todos. Paz.